Oi, bom dia, família. Louvado seja o Senhor. Bem, hoje estou com a minha amada. Ela está atrás da câmera. Ela me ajuda a puxar quando eu oro. Eu disse que sinto falta dela quando ela não está aqui porque eu consigo senti-la. A gente caminha junto depois de tanto tempo de casados. Eu simplesmente sei. E é uma bênção quando ela está aqui. Sabe, ontem foi uma palavra pesada. Havia muitas coisas enquanto estávamos dirigindo e o Senhor estava me mostrando tanta coisa que aquilo parecia realmente um balde de água fria. Quero dizer, depois que acabou, eu disse, Senhor, isso foi pesado. E eu estava carregando aquilo, sabe? E eu disse ao Brandon depois, quando ele estava editando o vídeo, eu falei, meu Deus, espero não ter parecido mal-humorado. E ele disse, um pouco. E eu falei, bem, quando estou carregando algo tão pesado, posso acabar parecendo meio mal-humorado. E não é minha intenção, senhoras e senhores. Quero que vocês entendam. Eu sou apaixonado pelo que o Senhor me mostra. Eu sou apaixonado por isso. Eu acredito nisso. E eu sei sobre o que o Senhor está tentando alertar o seu povo. E eu sinto tanta urgência. E essa urgência e o peso do que eu vi. Porque quando você está vendo isso, eu descrevo para vocês, mas eu vi, literalmente. Pessoas caindo mortas, coisas acontecendo. E isso te entristece, é pesado. Então, eu acho que às vezes nisso tudo, a urgência do que eu sinto no meu espírito pode soar como mau humor. E peço desculpas se foi assim. Mas quero que vocês entendam, é muito urgente. E eu estou tentando transmitir de forma muito clara. Vocês precisam ouvir. Você sabe, eu liguei para os meus anciãos, como a irmã Billy ontem, e eu disse a ela: isso é o que estou vendo, e é sobre isso que o Senhor está alertando. Estou vendo esses ministros morrerem no púlpito e quero que você julgue as palavras como anciã. Quero que você ouça o que vou dizer, e se não estiver de acordo com o seu espírito, se você sentir que está errado também, porque eu não quero ser alguém que está guiando pessoas, centenas de milhares, milhões de pessoas semanalmente, e que isso aconteça. A cruz é inconsistente. Mas como uma anciã que tem fé, pregando e ensinando pessoas sobre Jesus há mais de 80 anos, eu só quero que você ouça isso e deixe seu espírito absorver. Então, acho que ela disse: sabe, Brandon, eu vou julgar as palavras e orar sobre elas. Eu aprecio alguém que está na palavra há tanto tempo. Quero dizer, ela é minha anciã e ela orou comigo, ela orou por mim e realmente me fortaleceu. Nós tivemos uma ótima conversa. E eu quero dizer a todos vocês, é uma verdadeira bênção ter alguém assim. Eu nunca tomo isso como garantido. É uma bênção de verdade poder conversar com alguém experiente. É assim que eu quero chamá-la, uma ministra experiente. Que ensina sobre os tempos do fim, ensina sobre oração, ensina sobre escatologia, todas essas coisas maravilhosas, e ser precisa sobre as coisas. E eu dou graças a Deus por essa oportunidade de poder conversar com alguém que não é superficial, sabe? Que esteve com o irmão Hagen, que esteve com o João G. Blake e todos os grandes nomes. Sério, é impressionante. Então, dito isso, essa é, sabe, ela orando por mim e me dizendo, basicamente, que ela sente que estou no caminho certo. E ela sempre me pergunta: podemos parar com isso? O que você acha sobre isso? Sobre o grande pregador que eu vi sendo baleado no palco. E eram dois pregadores. E que eles estavam tentando trazer medo para que as pessoas não quisessem participar do avivamento. E instantaneamente o que eu disse, o Senhor falou: ore por esse homem, para que isso não aconteça. Agora, sobre a exposição da igreja na Califórnia, nós oramos pela igreja na Califórnia. Mas no fim das contas, Deus me disse: Brandon, o juízo começa primeiro na casa do Senhor. E eu estou limpando a minha igreja agora. E muitos ministros que você vê atrás dos púlpitos nos próximos dias não estarão mais lá. Estou levantando novos Davids, novas vozes com influência diferente nestes últimos tempos. Porque o tempo é curto. Ele disse: eu vou derramar. Estes são mantos diferentes que nunca vimos antes. Como nós já vimos os John G. Lagos e os Oral Roberts e os Jack Costa. Mas o Senhor me mostrou. Ele disse: Brandon, nós vamos ver uma nova era de milagres criativos que o mundo nunca viu antes.
Lembra do que eu te disse? Eu vi os carros de fogo todos alinhados no céu e todos estavam esperando por essa grande onda gigante que estava vindo sobre a terra. Uma onda gigante, um tsunami maciço da glória do Senhor estava vindo sobre a terra. E eu vi carros de fogo com pacotes em cima, todos na parte de trás desses carros de fogo. E o Senhor me disse, ele falou durante o tempo do Natal, ele disse: eu estou entregando esses dons em 2025 para as pessoas que estiverem dispostas a recebê-los. Aqueles carros de fogo estavam por toda parte e eu podia vê-los, e os pacotes estavam sendo entregues. E esses são para este tempo. Dons e mantos estavam sendo entregues às pessoas nisso. Foi uma visão, mas alguns dos presentes não puderam ser entregues porque as pessoas não estavam preparadas para recebê-los. E o carro de fogo subiu de volta. Esse foi um momento triste. Eu pensei: ah, meu Deus, eu só queria receber o meu. Então você entende? E havia literalmente milhares de carros e todos estavam trazendo os dons. E o Senhor me disse, ele falou: isso é para o fim dos tempos, Brennan. Então esses dons estão lá. E é isso que estamos prestes a ver. Coisas e milagres criativos que nunca vimos antes. Estamos prestes a ver a chuva antiga, o que aconteceu nos avivamentos das tendas do passado e as grandes coisas que Oral Roberts e todos eles fizeram. Essas são as coisas antigas. E o Senhor disse: eles mal tocaram um copo cheio do que eu quero fazer neste mover do tempo do fim. E vi um grande poço na Universidade Oral Roberts. Eu vi um poço enorme. E todos, como Kenneth Hagin e esses homens de Deus, pegavam um copo e bebiam daquele poço. E ele disse: esta próxima geração, esta última geração, este último impulso irá e mergulhará o corpo inteiro nele. Eles não vão apenas pegar um copo, Brandon. Eu vou levá-los para as partes mais profundas disso. Desse poço, pois o que está prestes a acontecer nunca foi visto antes. Todos nós ficamos animados com a nuvem da glória e nos empolgamos com o que ouvimos sobre o que aconteceu na rua Azusa. Mas o Senhor me disse: isso são coisas antigas, Brandon. Eis que vou fazer algo novo, algo que você nunca viu antes. Ele é multifacetado, senhoras e senhores. Nós ainda não vimos todo o esplendor do que Deus tem para nós. Só vimos pequenos vislumbres do que ele permitiu para aquela estação. Pensem maior, foi o que o Senhor me disse para dizer a vocês hoje. Pensem maior. Vocês precisam crer em algo maior. O que isso significa para você? Quando eu lhe falei sobre a Escritura, aquela em que Moisés teve tanto transbordar, e eu pedi para minha esposa ler sobre tanto transbordar que Moisés disse: não há espaço suficiente no depósito para receber mais bênçãos. É demais. Não conseguimos receber tudo. E o Senhor disse: Brandon, isso é um tipo e sombra do que vou fazer por você nesses últimos dias para o meu remanescente. Vai ser demais. Não haverá espaço suficiente para receber tudo. Mas não só isso, eles saíram curados, e não havia um só fraco entre eles. E o Senhor disse: Brandon, se eu fiz isso pelos filhos de Israel ao saírem do Egito, farei o mesmo pela minha noiva que está deixando esta terra. Você entende o que estou prestes a fazer nesta terra, nesta última geração? Não haverá nenhum fraco entre vocês. Você entende? Não haverá pessoas doentes. Você vai ter que resistir à cura. Eu não preciso, eu não quero ser curado à força. Ele disse: eu vou derramar sobre toda a carne, Brandon, se você apenas crer nisso. Com fé simples, o que parecia impossível se tornará possível se você apenas crer nisso. Então estou aqui para dizer a vocês hoje, sim, há um grande abalo, mas as pessoas perguntam: como essas coisas podem acontecer, Brandon, se você está nos dizendo que todas essas coisas sombrias estão vindo, toda essa perturbação, toda essa agitação social, todos esses dias tristes, a praga e tudo isso? Ele disse: levante-se e resplandeça, pois a luz chegou e a glória do Senhor nasceu sobre vocês, senhoras e senhores. E ele disse: Brandon, será como uma moeda. Eu já te disse isso tantas vezes. Ele disse: será como uma moeda. Será tão fina assim.
Você pode olhar para o lado escuro, pois o escuro ficará ainda mais escuro. Mas a luz estará do outro lado, e a luz ficará cada vez mais clara. Vai ser tão escuro no mundo, Brandon, assim como foi no Egito. Vai ser tão escuro, vai ser tangível, você entende? É isso que estou tentando dizer. Será uma escuridão tangível como foi no Egito, mas logo do outro lado da rua havia glória e havia luz sobre o povo de Deus. O Senhor me disse, ele disse, Brandon, é assim que vai ser agora. Um tipo e sombra novamente de grande escuridão sobre a terra e será tangível. Você vai ligar a televisão e vai dizer, meu Deus, o céu está caindo, como a galinha Little. Ou você pode olhar para o que está acontecendo na igreja e dizer, uau, a glória está acontecendo, Jesus. Você entende? A linha será tão tênue assim. Você pode escolher ir para o vertical ou pode ir para o horizontal. E eu disse: se você mantiver seus olhos no que está acontecendo nas notícias todos os dias, sobre o que está por vir, senhoras e senhores, o coração dos homens desfalecerá de medo. Olhando para as coisas que estão vindo sobre a terra, e as pessoas vão ficar apavoradas com os vulcões, os terremotos, a guerra, os rumores de guerra. Sim. Ou você pode focar nas igrejas Brush Harbor, pode focar nos membros crescendo. E as pessoas sendo libertas, curadas e batizadas no Espírito Santo e no fogo e libertação, ele disse, a glória do Senhor virá sobre as pessoas de tal maneira que será como Moisés, que a glória resplandecerá em seus rostos. Eu já vi certos ministros pregando, e a glória Shekinah, irradiava em seus rostos, e eles eram transformados de glória em glória. É por isso que eu tento dizer a vocês para cantarem aquela música o tempo todo. De glória em glória, ele está nos transformando, nos mudando. É uma mudança de dentro para fora. E ele me disse, ele falou, Brandon, eu vou me manifestar nos rostos das pessoas. Você vai falar com a sua mão. E manifestações vão acontecer como Eliseu e Eliseu, você entende? Se eles fizeram isso no passado, eu vou fazer no futuro, com obras ainda maiores. O corvo veio e o alimentou. Pense no que eles tinham e no que ele fez por eles. A nuvem do tamanho da mão de um homem, e então o som de abundância de chuva. Ele diz: esses ossos podem viver? Brandon, esses ossos podem viver? Eu disse: sim, pai. Eles estão espiritualmente mortos. As pessoas perguntam: era morte física? Eu acredito nas duas coisas. Por que não? Por que não acreditar que os mortos vão ressuscitar? Por que não acreditar que. Quero dizer, esse é o grande milagre que queremos ver, pessoal. Estou ouvindo falar sobre isso. Acontece no exterior. Mas já vimos isso na América? Se aconteceu, não foi com frequência, se é que aconteceu. Aconteceu, quero dizer, você sabe. Pode acontecer de vez em quando e a notícia se espalha por todo lado. Esse cara ficou morto por 8 horas e voltou, como esse aqui. Isso vai acontecer o tempo todo. Por que isso não pode ser o padrão? Por que não pode ser normal ressuscitar os mortos? Por que tem que ser algo anormal sobre o qual nunca ouvimos falar? Nunca vemos braços crescendo, pernas crescendo, olhos voltando quando a pessoa não tem olhos? As coisas que parecem impossíveis deveriam ser o normal. Não deveria ser anormal ver pessoas sendo curadas. Jesus pagou o preço para que você andasse em vitória. E é isso que eu tenho tentado dizer. Eu repito isso várias e várias vezes. Eu disse: o que estamos perdendo? Você ficou doente? Está escrito: pelas suas feridas vocês foram curados. Já está feito. Não deveria ser algo anormal. Bem, vimos uma pessoa ser curada de, você sabe, ela machucou o dedo do pé e conseguiu sair andando. Eu quero algo que nenhum homem possa pegar e dizer que não foi Deus. Alguém ressuscitando dos mortos. Ninguém vai poder dizer, bem, o irmão Brandon estava ungido. Não, Deus recebe toda a glória sempre. Deveria ser assim. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que ousamos pedir ou pensar. E você não está pronto para ver isso? E é por isso que eu estou orando, e é por isso que eu digo que este é o lado positivo disso. Eu te conto o lado negativo e tento voltar com reforços para te contar o lado positivo. E digo que há esperança.
Jesus tem um plano e ele quer fazer algo grandioso na vida de cada um de vocês. Mas é hora de andarmos em santidade e arrependimento e voltarmos ao coração do Pai. O que está no coração do Pai? Estar animado com o que Deus nos chamou para fazer nestes últimos dias. Então eu quero que você ouça esta palavra profética do irmão Kenneth E. Hagin, dos anos 1980, e esta é uma visão dos tempos do fim que ele teve sobre o que está por vir. E isso foi há 40 anos atrás. Então aqui está a Diana e ela vai ler isso para você. Ela esteve atrás das câmeras. Ela disse: "Estou com vergonha porque não arrumei meu cabelo." Hoje ela estava usando um boné de beisebol. Ela disse: "Eu não me importo. Talvez você esteja sempre bem arrumado." Obrigada. Ok. Fluindo no sobrenatural, isso é de Kenneth Hagin, de 1980. Você está bem à beira, esta é a profecia através dele. Você está bem à beira do maior mover e manifestação do Espírito de Deus que este mundo já viu. Você está bem na borda disso, como se estivesse em pé na margem de um riacho, prestes a pular. E se você der mais atenção às coisas que ouviu, não apenas aquelas coisas que você ouviu sobre fé e aquelas coisas que ouviu sobre cura, mas também aquelas coisas que você ouviu sobre o Espírito Santo, e as coisas que ouviu sobre anjos, e as coisas que ouviu sobre visitação divina. Pois lembre-se de que foi profetizado por Joel do Antigo Testamento que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E sobre as minhas servas derramarei do meu espírito, e elas profetizarão. Obrigado, Senhor. Portanto, não serão apenas os jovens que profetizarão, mas as jovens também profetizarão. E a unção e o transbordar do Espírito de Deus serão grandes e maravilhosos naqueles dias, pois haverá uma visitação de anjos. Manifestações de anjos. Espere por isso. Agora, nós não adoramos anjos, mas eles são espíritos ministradores enviados para servir aos herdeiros da salvação. Então Deus vai trazê-los para nos ajudar. E ele já me disse que serão 2. Para cada pessoa não salva na terra. Para trazer à tona, para que elas possam pensar com clareza. Para tomar uma decisão sem influência demoníaca. Aleluia. Mesmo seja lá o que for que ele disse sobre quando o Senhor nos falou. Diana, ele disse, você começará a se andar em lugares e a glória do Senhor estará sobre a sua família. E demônios começarão a se manifestar ao seu redor. E você expulsará o diabo deles. Glória a Deus. É hora de andar nisso. Sim. Não tenha medo, mas ainda assim preste atenção, mesmo nessas áreas, pois o próprio Satanás às vezes se apresenta como anjo de luz. Mas examine as coisas à luz das Escrituras e ande na luz da palavra de Deus. E às vezes o anjo lhe dará direção, até mesmo nas suas finanças, e uma direção que pode salvar a sua vida. Certo, então o que foi isso? Leia isso de novo, eu não me lembro disso. E às vezes o anjo lhe dará direção, até mesmo nas suas finanças, e uma direção que pode salvar a sua vida. Como no caso do naufrágio de Paulo e da direção referente ao ministério, como a salvação de Cornélio e de toda a sua casa. E Filipe, quando o anjo lhe falou para descer até Gaza, e o etíope foi convertido. E assim, nestes dias, haverá uma poderosa manifestação do Espírito. E a obra que Deus planejou para ser realizada nestes últimos dias será cumprida. Pois o tempo é curto e as coisas precisam ser aceleradas. E você aprenderá muito mais rápido as coisas espirituais do que aqueles de antigamente, e se desenvolverá muito mais depressa. E dirão de alguns que praticamente amadureceram da noite para o dia. E eles sairão para falar em nome do Senhor, porque compreenderam o princípio da fé. Eles entenderão os princípios do reino. Então eu quero fazer uma pausa aqui. O que ele acabou de dizer foi que eles vão amadurecer da noite para o dia. Então Deus vai fazer uma obra rápida. O que levaria anos para você aprender, você vai receber de forma sobrenatural. Então não fique aí pensando, estou desqualificado porque acabei de nascer de novo ontem. As pessoas vão amadurecer da noite para o dia. Essa é uma palavra profética. Nós vamos crer nisso. Sim. É hora de todos colocarem a mão na massa. Sim. Ele disse, estou procurando por aqueles que simplesmente dizem sim. Então continue, amor. Sim. Eles vão entender os princípios do reino e vão entender as leis de Deus. E eles vão operar e ministrar nessa área e nada lhes será oculto.
E embora haja alguns que estão aqui agora e já tenham operado em certa medida nessas áreas no passado, e porque deixaram essas coisas escaparem, dizem que eles mesmos no ministério e na vida escorregaram e eles serão restaurados. Sim, eles serão até mesmo restaurados nesta noite, e a manifestação virá. E a glória do Senhor repousará sobre ti, e a sua glória será vista ao redor, e a nuvem de Deus virá e encherá a casa. E sim, parecerá que todo o edifício está cheio de fumaça, porque veja, a glória de Deus estará em manifestação. E grande, muito grande será o barulho disso, e o louvor e a adoração que subirão do seu povo. E isso será divulgado, e homens de longe virão ouvir falar disso, e homens de longe virão para contemplar. Pois o Senhor estará em manifestação naqueles dias, de todas as formas que já se manifestou, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, além da multiplicação do Espírito no poder de Deus destes dias. Glória a Deus. Como você disse, como estava dizendo. É hora. Sim. Vai ser glorioso. Então, não é só desgraça e tristeza, não é? Isso parece bom. Isso parece bom, não é? Não parece? Mas eu tenho que te contar os dois lados. Eu tenho que te contar os dois lados. Foi isso que o Senhor disse. Conte para eles as coisas boas hoje, Brennan. Conte para eles o que está vindo, o que está acontecendo no mundo. A sacudida dos tempos do fim, do que está por vir. Mas conte para eles sobre a glória, filho. Você não pode simplesmente, você tem que focar nos dois. Foque no outro lado da moeda hoje, Brandon. E eu disse, eu vou fazer isso, pai. Esse é o meu lado favorito. Eu fico tipo, eu não quero mostrar o outro lado, pai, mas eu faço. Mas eu fico assim, isso é, eu digo, vamos lá. É empolgante. Você não fica animado com isso? Que época empolgante para estar vivo? Sim. Sim. Estou te dizendo, nós vamos ver isso. Isso vai acontecer. Eu acredito que podemos até ver os primeiros frutos disso este ano. Esperando. Esteja esperando. Sim. Pois à medida que os homens se tornam cada vez mais perversos, e à medida que Satanás, porque sabe que seu tempo é curto, e todas as suas cortes e espíritos malignos agem como nunca antes para devorar, assim também o poder de Deus, a glória de Deus, será aumentada e multiplicada, e fluirá como um rio poderoso, fluirá como um rio poderoso. Sim, o Espírito de Deus fluirá como um rio poderoso. E muitos, não apenas centenas, não apenas milhares, mas milhões serão levados pela correnteza desse rio. E serão e fluirão adiante, em louvor e glória, pois a glória do Senhor é uma manifestação, a glória do Senhor será vista no rosto dos santos, a glória bem ali. Eu não sabia, ele disse isso, então a glória do Senhor sobre os santos. Foi isso que eu vi no Espírito ontem, o Senhor. Eu vi, na verdade, eu vi Billy Burke. E o Senhor disse, a glória estará sobre os rostos deles quando ele estiver ministrando. E você vai ver isso nos semblantes dos ministros. E eu fui, o Espírito Santo acabou de trazer isso à minha lembrança. E eu fiquei tipo, precisamos ler isso. Aleluia, Diana. Obrigado por ouvir a voz do Senhor. A glória de Deus vai resplandecer de tal forma que homens entrarão em um local de trabalho e as pessoas cairão de joelhos e clamarão a Deus, mesmo sem que nada seja dito. E, de novo, foi isso que eu vi nos hotéis em Vegas. Eu disse, eles vão rastejar. Eles nem vão saber o que está acontecendo. O caminho da presença do Senhor, Diana. Eu disse, bem, que ele os derrube para fora dos cassinos. E eu vi as prostitutas lá rastejando pelo chão, porque não conseguiam entender o que estava acontecendo com elas. E elas estavam chorando diante do Senhor, assim como os creeps, os bloods e os motoqueiros. Lembra? Sim. Diana, eu não sabia. Isso é incrível, Diana. Ótimo, ótima descoberta. Eu só lembrava vagamente dessa parte, e foi assim que comecei. Continue. Desculpe, é que eu fico tão empolgado. Tudo bem. A glória de Deus brilhará de tal forma que homens entrarão em um estabelecimento comercial e as pessoas cairão de joelhos e clamarão a Deus, mesmo que nada seja dito. E mulheres entrarão em um estabelecimento comercial e as pessoas cairão de joelhos e clamarão a Deus, mesmo que ela não abra a boca. Pois a glória de Deus irá resplandecer. Sim, a glória de Deus irá resplandecer. Sim, a glória de Deus irá resplandecer, pois a manifestação do seu poder e a manifestação da sua glória estão reservadas para esta hora. E se pudesse ser contado,
Se pudesse ser contado de uma forma que você pudesse ver, mesmo com os olhos do seu espírito, se pudesse ser mostrado neste momento diante de você, de forma tangível, para que você pudesse ver com seus olhos físicos, seria muito difícil para você acreditar naquilo que em breve acontecerá. Seria muito difícil para você aceitar isso. Mas à medida que você anda com o Senhor, à medida que prepara o seu coração, à medida que se alimenta da sua palavra, à medida que ouve o que o Espírito de Deus diz, o seu coração será preparado e a sua mente será transformada, até que você flua no sobrenatural tão naturalmente quanto um pássaro voa pelo ar. Essa é a parte que eu me lembro. E você fluirá no sobrenatural tão naturalmente quanto um peixe nada na água. Sim. E você fluirá no sobrenatural tão naturalmente quanto respira o próprio ar. Você não estará consciente da sua fé. Você não estará consciente do que está acontecendo ao seu redor. Mas, ao contrário, você estará consciente do fluir do Espírito de Deus. E ele se manifestará. E ele realizará aquilo que deseja. Pois veja, estes são os últimos dias. E este é o tempo do fim. E o que precisa ser feito deve ser feito rapidamente. E será feito. E muitos corações se alegrarão. E muitos corações serão levados a se alegrar. Portanto, alegre-se. Alegre-se. Fique feliz, louve ao Senhor e prepare o seu coração. E deixe que Ele prepare você para aquilo que Ele já preparou para você. E então caminhe nisso. Você caminhará nisso. E você correrá. E você voará. Literalmente falando espiritualmente. E você desfrutará da plenitude daquilo que foi providenciado para você. Louvado seja o Senhor. Não é incrível? Diana, como um pássaro voa pelo ar. Em um ar, o peixe nada na água. Lembre-se de quando o Senhor disse que seria tão fácil acessar o reino espiritual quanto respirar. Foi isso que ele me disse durante a oração de intercessão. Ele disse que seria tão fácil quanto acessar. Às vezes parece que lutamos tanto para conseguir entrar nisso quando estou orando. E eu disse para Diana, para conseguir chegar lá. E o Senhor disse, está tudo bem. E mesmo quando estávamos dirigindo por aí, ele disse, Brandon, vai ser fácil acessar o profético. Ser capaz de ouvir. Ele disse, eu vou te ensinar. Apenas pule nesse rio. Apenas mergulhe ali. Não é difícil me ouvir. Mergulhe no rio para me ouvir. E eu fiquei ali sentado e pensei, porque às vezes fazer barulhos e ser uma distração. E eu paro e penso, não quero estragar o fluxo. Estou ouvindo e fico tipo, porque às vezes ela faz um barulho. E eu dou uma pausa. Mas o Senhor disse, apenas volte para o rio, Brandon. Não é difícil. Apenas mergulhe no rio. E eu disse, ok, mergulhe no rio. É sem esforço quando se trata disso e do que estou ouvindo. Receber isso como uma lufada de ar fresco. Eu vou conseguir fluir comigo mesmo. Porque ele está me mudando de glória em glória. É tão empolgante. Sangrar pela ressurreição dos mortos. Sim. Como eu disse, isso não deveria ser o anormal. Não. Vai ser, nós vamos ver essas coisas como normais. E foi isso que ele me disse. Brandon, você vai ter que resistir a isso. Sim. Eu não quero ser curado, Senhor. Quem seria burro o suficiente para resistir a uma cura? Estou absorvendo tudo. Eu recebo, Senhor. Eu recebo. Você está. Sim. E teremos que dirigir milhares de quilômetros para ir a uma reunião especial para obtê-lo. Você pode receber aí mesmo, sentado na sua casa. Você não precisa de um ministro de cura especial. Você não precisa que eu ore por você. Receba o que o Pai tem para você exatamente onde você está. Você tem o mesmo Espírito Santo dentro de você que nós temos dentro de nós. Tantas pessoas estão pedindo, você pode, por favor, orar por mim? Você pode, por favor, orar por mim? Tenha confiança na capacidade de que Deus está ouvindo você. Que Ele ouve você quando você ora. Ele disse que você ouviria a voz dele e a voz de um estranho você não seguiria. Mas não só isso, ele disse que ouve os seus amados. Ele nos ouve quando oramos. E você diz, eu não sei. Deus não responde às minhas orações. Ele vai responder sim. Eu acredito nisso. Você acredita nisso? Estou dizendo para vocês. É desenvolver isso. Desenvolver um relacionamento com o Pai.
É como diz aquela escritura: peça e continue pedindo. Peça e você receberá. Busque e você encontrará. Bata e a porta será aberta para você. Apenas continue perseverando. Apenas continue perseverando. Apenas continue perseverando. E eu acho que algumas pessoas não se cansam de fazer o bem. Mas nisso me parece como era em Azusa. Azusa Street, aquelas pessoas, quero dizer, os milagres criativos, é um céu aberto. É isso que estou sentindo no meu espírito. É um céu aberto. É um céu aberto. É hora de um céu aberto. Pedindo ao Pai, e assim será feito. Obrigado, Senhor. Nada desse negócio de ficarmos dizendo, bem, oramos pelos últimos 20 anos e ainda não tivemos a manifestação, como aquilo pelo que estamos crendo, fazendo e tal. É hora de viver debaixo de um céu aberto. A gente vai, pede, pum, a manifestação. Pede, pum, a manifestação. Estamos de saída. Estamos só de passagem, mas estamos indo embora daqui. Jesus está voltando. Olhem para os sinais da figueira. Sério, agora mesmo, quero dizer, Israel, olhem o que está acontecendo lá. Terremoto, um terremoto no meio da guerra, tremor em Tel Aviv e todas essas coisas acontecendo. Grandes terremotos e tudo isso acontecendo por lá. E eu fico pensando, pessoal, isso é demais. Onde você vê mísseis caindo e terremotos acontecendo? Eu fico pensando, uau, dores de parto. Mas não são dores de parto em uma mulher. Eu disse, não é só como se fossem contrações leves, são contrações completas. O trabalho de parto chegou, o bebê está chegando, hein? Prepare-se para empurrar, e há uma empolgação palpável no ar. Prepare-se para empurrar, hein? As pessoas dizem, bem, ouvi um homem dizer, eu acredito que está em 2050 ou sei lá. Muito tempo, todos os anos, 200 anos, uma mulher disse. Pessoal, olhem ao redor de vocês. Nós não temos mais 200 anos. Nós não temos... Se tivermos mais 10 anos, eu ficaria muito surpreso. Quero dizer, sério, o pastor Steve sempre fala sobre estar em 20 no próximo... Depois do próximo ciclo de Shemitah. E algumas pessoas dizem que este próximo ciclo de Shemitah... Mas quero dizer, eu não quero apontar uma data exata. Só estou dizendo, Jesus, venha quando quiser, esteja pronto. Mas quem? Quando eu estou esperando isso? No final do próximo ciclo de Shemitah, 2028, por volta dessa época? É por isso que estou orando agora. Esse é meu período, disse. Te dou uma janela de 3 anos. O que vai fazer? Isso para mim mostra que estamos fazendo algo. O que é isso? O que ele é? Uma janela de 3 anos para o Trump. Quero dizer, pessoal, é isso que eu quero dizer. América. Por mais que eu ame a América, não se trata do fim dos tempos. Não é sobre a América. O fim dos tempos é sobre o mundo, o globo, certo? É sobre a igreja. Mas a América representa apenas uma fração, um pedacinho de algo. Mas quando ele fala conosco e nos diz coisas, ele diz, estou lhes dando uma janela a coisas, tragam a colheita. Ele está falando sobre o mundo. Ele não quer apenas salvar a América. Ele não está dizendo, bem, você sabe, todos os meus meus favoritos, América, vamos lá salvá-los. Pessoal, ele está falando sobre todos nós. Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, toda a Ásia, África, Europa. América do Sul, ele quer o Oriente Médio, ele quer que todos tenham um grande mover de Deus. E ele está falando, sim, eu moro aqui. E ele me dá muitas palavras sobre a América, porque é aqui que está a minha casa. E ele fala muito comigo como um sentinela sobre nossa nação. Mas eu sei que ele levanta nações na Ásia. Ele levanta um sentinela em todos os continentes. Mas eu acredito de todo o meu coração. As pessoas perguntam, por que você nunca tem uma palavra para Singapura e todos esses outros lugares? Porque eu não estou estabelecido lá. Eu não sei. É só que este é o território que o Senhor me deu para orar e agir. E como sentinela, eu vejo muito sobre isso, e ele me mostra muito sobre outras nações, mas muito raramente ele me fala sobre as ilhas e coisas assim. Eu não sei. É muito interessante como o dom flui. Mas eu só quero que você tenha uma expectativa hoje. Anime-se,
Fique empolgado, porque Jesus Cristo está voltando, e não é desgraça e tristeza para o corpo de Cristo. Eu sei que às vezes pode parecer assim quando eu entrego essas palavras e elas soam pesadas. E eu sei disso, mas eu entrego e sou obediente ao que ele diz. Mas depois disso ele diz, conta algo legal para eles. Diga isso para eles aqui, Brandon. E eu fico assim, eu disse, obrigado, Senhor. Vamos fazer algo divertido hoje. Sabe, vamos nos animar porque Jesus Cristo está aparecendo e ele vai se mostrar. E eu estou empolgado para ver o que vai acontecer com Israel. Vamos ver o que acontece. Eu estou esperando. O Senhor disse, eu vou aparecer e vou me revelar a esta geração, Brandon, do povo judeu. E eles saberão que existe um Deus. Você sabe? Para esta geração, ele está atraindo o seu povo. Ele está atraindo a sua igreja. Então deixe-me orar por vocês hoje. Eu sou muito grato por todos vocês terem vindo hoje. Espero que este vídeo tenha encorajado você. Vamos crer em Deus pelo seu milagre hoje. Pai, eu te agradeço porque estás curando os corpos deles em nome de Jesus. Do topo da cabeça até a planta dos pés, tudo o que eles precisam, Pai, o Senhor já tomou e disponibilizou. Pelas tuas feridas, Senhor, nós somos curados. E assim, Pai, eu apresento cada crente que está assistindo a esta transmissão agora, que está vendo este vídeo no YouTube. E eu declaro cura, integridade e bem-estar. Nada é grande demais e nada é pequeno demais, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor já curou tudo, que já está feito. Nós não somos crentes que imploram, somos crentes que creem. E cremos na janela aberta do céu sobre nossos lares agora, em nome de Jesus. E chamamos à existência as coisas que não são como se já fossem. E nos consideramos curados, inteiros e bem em nome de Jesus. Nós somos curados, nós somos íntegros, nós somos saudáveis. E somos libertos de toda escravidão satânica. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar contra nós, nós a condenamos. Então, Pai, eu te agradeço, Senhor, por demonstrações e manifestações de cura e da glória de Deus sobre cada pessoa que está assistindo a este vídeo agora. Chamamos à existência bebês para aqueles que estão crendo por filhos. Declaramos curas sobre suas feridas. Declaramos cura sobre seus corpos agora, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por toques sobrenaturais sobre eles. De tudo aquilo que o diabo planejou para o mal, Deus, o Senhor vai transformar isso em bem a favor deles, porque esse é o tipo de Deus que o Senhor é. O Senhor não está aí em cima dizendo, e bem, você sabe, foi o diabo que fez. Então acho que eles têm que conviver com isso. Não, o Senhor é o redentor do tempo. O Senhor é aquele que repreende o devorador. Pai, o Senhor disse que traria de volta tudo o que o gafanhoto comeu. Pai, o Senhor vai nos dar o dobro. Dobro pela nossa dificuldade. Eu declaro bênçãos abundantes sobre essas casas. Se o ladrão foi descoberto, faça-o devolver 7 vezes o que roubou. Eu te agradeço, Senhor. Nós chamamos de volta esse dinheiro em nome de Jesus. Tudo aquilo que eles investiram, tudo o que colocarem as mãos prosperará em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por finanças sobrenaturais, habilidades sobrenaturais para adquirir riquezas. Pai, por ideias criativas para adquirir riquezas. Pai, eles não foram feitos para viverem quebrados, desanimados e apenas sobrevivendo. Nós declaramos uma colheita abundante sobre tudo o que eles possuem. Eu declaro agora, Pai, a aceleração do tempo de semear e colher sobre cada semente que eles plantaram em ministério. Nós chamamos a colheita abundante sobre as finanças deles em nome de Jesus. Estamos chamando isso à existência. Estamos chamando essas finanças. Satanás, tire as mãos do nosso dinheiro. Esta pode ser a sua casa, mas você tem que soltá-la. Você não pode tocar no nosso dinheiro. Você não pode tocar nas nossas finanças. Você tem que deixar isso ir. Eu chamo agora os espíritos ministradores para irem, anjos do Senhor, para irem e trazerem o nosso dinheiro. Do norte, do sul, do leste e do oeste. Chamando para que venha à tona agora mesmo. E um tempo de semear e colher sobrenatural. Pois o tempo de semear e colher está acelerando, Deus. E eu te agradeço, Senhor, porque não precisamos esperar anos e anos e anos pela manifestação. Mas, Deus, eu te agradeço por isso. Os ceifeiros e os semeadores estão andando de mãos dadas. E é hora de crer em Deus para coisas grandes. Então, Pai, nós cremos no grande hoje. Nós cremos no transbordar, Deus.
Tu és um Deus de transbordar. Pai, nós não estamos apenas dizendo, bem, sabe, só temos o suficiente até o próximo pagamento. Não, há mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e para promover o evangelho em todo o mundo em nome de Jesus. Pois ele disse, quando fizermos isso, o fim virá. Como testemunho. Nós precisamos ir e contar a eles. E quando eles ouvirem, então o fim virá. E a Coreia do Norte precisa ser alcançada. Então, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque estás movendo o tirano Kim Jong-un. Estás removendo a irmã dele. Tu me disseste que irias fazer isso. E eu declaro que eles estão removidos. Eu declaro que essas pessoas estão removidas. E eu digo, Coreia do Norte terá um mover de Deus em nome de Jesus. A Coreia do Sul terá um mover de Deus. Toda a Venezuela terá um mover de Deus em nome de Jesus. Todo lugar que não pôde receber o evangelho livremente. Nós declaramos sobre a China, sobre essas regiões, chamamos um vento poderoso e impetuoso e um fogo do Espírito Santo dentro delas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque não é difícil. Está feito. Nós declaramos que está feito. Declaramos avivamento em todo o mundo. Que este será o maior tempo de colheita de almas que este mundo já viu. Declaramos que os entes queridos que ainda não são salvos serão salvos. Nós clamamos para que as vendas caiam dos olhos deles, que é hora dos não salvos serem salvos. Pai, que o Senhor está nos dando um último chamado. Nós clamamos pela restauração dos casamentos. Pai, todo casamento que está quebrado por divórcio e dificuldades, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque há paz nessas famílias. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está reunindo os lares novamente e restaurando o que o gafanhoto devorou. Eu declaro paz sobre as esposas, paz sobre os maridos, para que eles se entendam. Eu te agradeço, Senhor, para que eles encontrem Jesus, que haja um mover em seus espíritos para irem juntos à igreja, orarem juntos, lerem a palavra juntos, terem comunhão juntos. Pai, eu te agradeço, Senhor, para que reacendam aquela antiga chama, que sejam novamente despertados e digam, poxa, eu me lembro do que me fez me apaixonar desde o começo. As mentiras do inimigo, as vendas nos olhos, a grama não é mais verde do outro lado. Não existe... Você sabe, você tem 80 e sai em busca dos 20, pensando, a grama é mais verde do outro lado. A grama não é mais verde. Seja grato pelo que você tem e pelo que Deus te abençoou e restaure, conserte, faça dar certo. Eu sei que a Daiane e eu estamos concordando nisso agora. Sim. Nós dois concordamos que casamentos estão sendo restaurados. Sim. Pessoas estão tendo filhos, pessoas estão restaurando seus casamentos. As coisas estão acontecendo. Eu vejo uma perda trágica quando acabei de dizer isso de uma criança. E isso fez com que, o casamento simplesmente se rompesse assim. Há uma grande dor sobre essa mulher. Deus tem estado no seu coração, Senhora, agora mesmo. Você perdeu seu filho e isso todo esse evento trágico que aconteceu com você ao perder seu filho. Você e seu marido se separaram por causa disso. Isso simplesmente afastou vocês por causa do que o diabo, esse evento trágico causou. Mas Deus está restaurando o que o gafanhoto comeu e ele está transformando cinzas em beleza. Eu vejo você, essa mulher, e ela está chorando e está tão despedaçada por causa da perda do filho. Foi um acidente muito trágico. E houve momentos em que você disse, será que Deus me ouviu quando orei? Estou sofrendo tanto. Você até pensou em tirar a própria vida. Pai, eu te agradeço porque tu estás ministrando a essa mulher agora mesmo, em nome de Jesus. Tu estás inundando o coração dela com uma paz que excede todo entendimento. E tudo aquilo que o diabo planejou para o mal, Deus, tu vais transformar em bem hoje. E você vai isso vai se tornar o maior testemunho que poderíamos esperar ou imaginar.
uma situação trágica. Ah, sim. Ei, Bob, venha aqui, por favor. Venha ver como estou. Venha logo, por gentileza. Não demore, por favor. Venha, por favor, por gentileza. Vou comer um poema e depois vou até você. Ó, Brady, um show para da Basil. Mostre Brad um bacon. Brady, um irmão. Espírito Santo, inunda essa casa, inunda o carro, inunda esses lugares. Ó, a glória, ó, a glória, ó, a glória. Obrigado, Pai. Nós repreendemos esse espírito de luto e ordenamos que você pare e desista de agir contra eles agora. Seu diabo imundo do inferno, dobre o joelho e deixe-os em paz agora, em nome de Jesus. Espírito de luto, pare com isso. Unja sua casa com óleo. Esse é um espírito familiar que está te atormentando. Não é a criança. Você precisa saber disso. Não é uma criança que está aí tentando falar com você e se comunicar. É um espírito familiar, demoníaco, que está tentando te incomodar e te atormentar para te enlouquecer. Você entende? Não dê ouvidos a isso. Está tentando atacar a sua mente. Eu ouço o Espírito do Senhor querendo que eu te diga isso. Eu unjo sua casa com óleo e ordeno que isso vá embora. Você diz, bem, eu gosto disso porque me faz sentir como se eu ainda estivesse perto da criança. Não, não. Isso é demoníaco. A Bíblia diz, estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. O Senhor disse que há mais de um, senhoras e senhores, por favor, por gentileza, realmente prestem atenção. Há mais de uma pessoa para quem estou falando agora, neste exato e importante momento, agora mesmo. O Senhor disse, não atribua um gênero a esta criança, é mais de um. Eu sou o filho do Senhor e não vou te deixar. Eu não vou te deixar, nem vou te abandonar. Eu não vou te deixar, nem vou te abandonar. Ramadamanamanamachongora puxando o bobo. Então, há várias pessoas para quem isso aconteceu. São várias pessoas para quem isso aconteceu. Muito trágico. Leia Badamoto, custou manana, nananama, kia, protoboko. Mais especificamente para esta senhora, não ouça isso. Unja sua casa com óleo. Unja sua casa com óleo e mande esse espírito embora. Você entende? Lamanana manroboko, simplesmente ingruável. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Então, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela restauração nestas casas hoje. Te agradecemos, Pai, porque a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã, Pai. Em nome de Jesus, nós recebemos isso. Aleluia. Aleluia. Ó, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Declare cura, integridade e bem-estar sobre seus corpos hoje. Libertação. Ele veio para libertar os cativos. Ó, manalamani pradobosto brodo boco. É como se eu visse uma mulher, ela tem cabelo loiro e está preso para trás e o cabelo dela está preso assim. E o cabelo desce pelas costas e está preso para trás.
Eu vejo essa mulher loira. É como um loiro acinzentado. É um cabelo loiro acinzentado. Não é liso, apenas loiro como descolorido. Glória. Custo, Stobro, Daba, Friedbeck, Stibro, Doboku, Stoba, Daba. Kalei Hamanama Pabunda Bekiko Patabakashana. A Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. Pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Grande é a tua fidelidade para conosco, ó Deus. Grande é a tua fidelidade para conosco, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela tua mão de livramento sobre nossos lares e porque tudo vai ficar bem. Quanto à família da fé, tudo vai ficar bem. Você acredita nisso hoje? Sim, claro. Bem, espero que este vídeo tenha abençoado você. Eu oro para que este vídeo tenha abençoado você hoje. Obrigado por se juntar a mim. Eu agradeço por você estar aqui orando conosco. É uma bênção, realmente é. Eu queria te encorajar hoje alimentando essa chama. Eu sei que provavelmente foi um vídeo mais curto hoje, mas alguns são mais curtos, outros mais longos, e é assim mesmo. Eu apenas deixo fluir. Então eu oro para que este vídeo tenha abençoado você. Por favor, inscreva-se. Por favor, inscreva-se. Se você ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrever-se. Não leva mais do que alguns segundos. Pisque, não clique e saia, pode dizer que não quer mais se inscrever. Por favor, inscreva-se. Vamos crescer até 1 milhão. Quando chegarmos a 1 milhão, vai ser super, super legal. Quero dizer, é nisso que eu estou acreditando. Quer dizer, eu não sei. Depois disso... Muitas orações. Uma Diana, para mim é só acreditar em Deus. Sim. O Senhor me disse para fazer, então eu estou fazendo. Eu disse, Senhor, vamos crer pelo 1 milhão. Ele disse, creia por 1 milhão e um exército de oração de 1 milhão de homens e mulheres por Brandon. Você pode causar muito o estrago no reino das trevas através da oração. Muitas mãos tornam o trabalho leve. Muitas mãos tornam o trabalho leve. Bem, então só queremos agradecer por você estar conosco hoje. Se você puder me fazer um favor, Diana e eu, Diana, somos muito gratos por cada um de vocês. Obrigado pelos likes, obrigado por todos os comentários, pelos bons, pelos e-mails legais, não pelos ruins. E obrigado por se inscrever. Por favor, inscreva-se. Clique no sino de notificações, clique no botão de curtir, faça tudo o que ajuda a subir no algoritmo e a alcançar o exército de oração de 1 milhão de homens e mulheres. Estamos crendo por um grande exército de oração nesses últimos dias. Sim. O vídeo de hoje foi para te encorajar de que dias melhores estão por vir para o corpo. Sim. Eu só espero que isso tenha reacendido essa chama, sabe? Dizendo pra você, ei Brandon, isso, os dois lados da moeda, sabe? Sim. Glória a Deus. E para todos os pais, nós dizemos o Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Atrasado. Atrasado. Ela não estava aqui ontem, então eu digo Feliz Dia dos Pais atrasado. É uma bênção, né? Sim. Há muitos homens bons por aí lutando pelo país, fazendo coisas, e isso é incrível. Temos muitas pessoas boas neste canal que oram conosco e somos muito gratos. E me desculpe se ontem eu pareci mal-humorado. Eu senti que devia isso a vocês. Passo uma sensação de urgência, mas também perguntei ao meu filho, sou mal-humorado? Ele, às vezes, ok. E talvez ele esteja certo hoje porque me conhece. Eu só fico tipo, quer dizer, você diz, Brandon, você não estava mal-humorado? Eu fico, mas no meu coração senti que estava. E eu sempre quero me expressar com amor, dizendo as coisas com amor, não sendo mal-humorado. Eu não quero ser tipo, cara. Não acho que pareceu mal-humorado. Eu só acho que você é simplesmente apaixonado por Jesus. Obrigado, amor. E o tempo é agora. São os tempos do fim. Ele está vindo. Sim. É uma urgência dentro de mim. É uma urgência. Então, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado por estarem conosco hoje. Coloque um sorriso no rosto e uma canção no coração. Jesus ama muito vocês e nós também amamos. Deus abençoe vocês e nos vemos em breve. Tchau, tchau.